Olá, que a misericórdia, a graça e a bondade de Deus lhes sejam multiplicados. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um culto de adoração ao nosso Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um tempo de caminharmos juntos, uns com os outros, uns ajudando os outros nesta caminhada de fé, nesta caminhada de realizações para a glória de Deus. Vamos orar. Pai eterno, nós expressamos a nossa gratidão por esse tempo. Obrigado por estarmos reunidos enquanto povo teu. E, ó Deus, suplicamos que a tua presença seja sentida de uma forma muito intensa por cada um de nós. Nos apresentamos diante do Senhor, suplicando que a tua vontade se cumpra em nossa caminhada, Senhor. Ó Deus, que sejamos sal e luz para este mundo, que sejamos testemunhas da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da salvação que só há em Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a fim de que neste tempo, o tempo em que passaremos juntos em adoração, seja um tempo em que possamos perceber a transformação que o teu Santo Espírito realiza em nosso viver. Ó Deus, receba então a nossa gratidão e colocamos as nossas súplicas diante de ti, em Cristo Jesus. Amém e amém. Salmo de número 81, versos de 1 a 3. Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a nossa festa. Que as canções que estaremos entoando sejam um convite ao nosso culto de adoração. Que este convite se espalhe, se expanda, não somente fique no nosso contexto enquanto igreja, mas que alcance muitas e muitas pessoas. Louvemos então ao Senhor. O Senhor é a razão do nosso louvor, da nossa adoração. Abre seu coração e cante conosco assim. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agora é tempo de nós apresentarmos ao Senhor nossas ofertas, nossos dízimos. Lerei mais uma vez o texto bíblico que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 35, verso 29. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que Ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. O Senhor nosso Deus estabeleceu um trabalho para nós, uma missão para nós. E este é o momento de nós respondermos a esse chamado ao trabalho com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E mais do que isso, que a nossa vida seja continuamente entregue nas mãos do Senhor, para que o trabalho que Ele determinou para nós, enquanto indivíduos, enquanto servo e serva de Cristo Jesus, mas também enquanto igreja de Cristo, igreja de Deus, igreja Batista do Meia, possamos realizar o trabalho que Ele nos orienta e nos chama a fazer. E que nossos dízimos e nossas ofertas sejam trazidos de muita boa vontade. Você terá um tempo para que, neste culto que está sendo
online, você possa realizar a sua oferta. As informações estarão na tela enquanto nós ouvimos a nossa banda. Hoje nós iremos compartilhar sobre o tema trabalho. E vamos fazer este olhar sobre o trabalho a partir da sua utilidade. Embora a palavra que é utilizada em algumas versões do texto que estaremos lendo, use a expressão inutilidade. O texto está no Salmo de número 127, nos 2 primeiros versículos.
Eu estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim o texto bíblico: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Hoje, 1º de maio, nós estamos comemorando a nível de uma data especial, o Dia do Trabalho. E creio que é um bom momento para nós refletirmos um pouco sobre o trabalho na ótica bíblica. Nós não estaremos comentando sobre tudo que a Bíblia fala sobre o trabalho, mas eu quero destacar alguns pontos, a partir deste salmo, deste cântico do povo de Deus. Primeiro, que o trabalho é necessário. Esse texto nós precisamos tomar cuidado, porque pode parecer que o texto diz: olha, você não precisa trabalhar porque Deus vai dar o pão enquanto o seu servo e a sua serva está dormindo. Mas não é isso que o texto nos apresenta. E por que o trabalho é necessário? Logo no início do texto, nós vamos encontrar que tem alguém edificando a casa. A questão não é não trabalhar na edificação de uma casa. A questão é que se o Senhor não estiver nessa construção, então será inútil. Mas o trabalho tem a sua utilidade. Aqui, nesse texto, uma das utilidades é construir uma casa. Então, sim, o trabalho é necessário. Eu e você precisamos trabalhar. Pessoas estão construindo uma casa. Pessoas estão vigiando uma cidade. Então, o apóstolo Paulo vai colocar mais à frente, falando sobre o trabalho no contexto da igreja, que quem não trabalhasse não deveria receber o alimento. Quem não trabalha, não coma. Mas eu quero trazer à nossa memória o texto que está em Provérbios, capítulo 10, verso 4, no livro de Provérbios. Este é o de número 10, verso 4. O que trabalha com indolência empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Ou seja, eu e você precisamos trabalhar. O trabalho, ele é necessário. Faz parte do contexto da vida humana. E não só o trabalho em si, mas o trabalho com diligência. O Provérbios é um livro muito prático, de muita praticidade. E ele deixa claro que algumas pessoas do povo de Deus, temos sempre que lembrar que a Bíblia, esses escritos foram escritos para o povo de Deus. E chama então a atenção, aquele que vai trabalhar com indolência, ele vai empobrecer, ou seja, aquele que vai para o trabalho e não se dedica ao trabalho, fica enrolando no trabalho, faz corpo mole no trabalho, acaba empobrecendo. Ou seja, não é do escopo de Deus para que no trabalho a gente não se dedique àquilo que é necessário para que aquele trabalho seja feito com cuidado, né? Com perfeição, no sentido da melhor maneira possível. Isso, nós somos chamados então a esse tipo de trabalho. E isso obviamente não quer dizer só no trabalho dito secular. Isso com certeza alcança o trabalho que realizamos no reino de Deus, enquanto comunidade de fé. Então, o primeiro ponto é que o trabalho é necessário. E por que começamos com isso que parece óbvio? Primeiro, porque o óbvio é sempre bom ser dito. E depois que, para alguns, dessa geração mais recente, parece que isso não é uma realidade, não é uma verdade. O segundo ponto que quero destacar
é que o trabalho ele não é um castigo. Vez ou outra eu ouço essa afirmação, que o trabalho é um castigo de Deus, que está ligado lá ao pecado original. Então vamos ao texto, Gênesis 3, versos 17 a 19. Lerei também na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Diz o texto bíblico: e para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. E ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O trabalho, então, não é colocado como um castigo em função do pecado original. A terra é que foi maldita. Porque o trabalho já fazia parte do escopo de Deus, do plano de Deus para a humanidade. Se formos ler o capítulo anterior de Gênesis, capítulo 2, no verso 15, vamos encontrar: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Então nós fomos chamados, fomos criados para o trabalho. O que muda nesse contexto do pecado é que o trabalho então passou a ter uma nova configuração. A nossa relação com o trabalho é que mudou. A relação da humanidade com o trabalho é que mudou. O trabalho que deveria acontecer de forma suave, de forma agradável, de forma realizadora, toma uma nova configuração. O trabalho, então, passa a ser um trabalho duro. A relação. E a gente percebe a consequência, ou as consequências do pecado original são maiores do que o que a gente pode imaginar. O pecado da humanidade, então, faz com que a terra queria produzir diríamos com naturalidade, queria produzir o alimento para a humanidade de forma tranquila. Esta beleza, esse plano perfeito de Deus, ele é alterado no pecado original. Então, o pecado, ele traz sérias consequências para a relação entre nós humanos e para a relação que temos para com a natureza. Nós temos que lutar, literalmente, contra a natureza. E de cuidadores, de administradores da criação, parece que nós nos tornamos em inimigos da natureza. E a história tem mostrado o quanto nesse trabalho de produzir o alimento, nós temos causado tantos males para com a natureza. E como nosso trabalho tem sido pesado, como o nosso trabalho tem sido suado. Então, o trabalho, meu irmão, minha irmã, ele não é um castigo. O trabalho deveria acontecer de uma forma muito, eu diria até espiritual, muito na consciência de que é propósito de Deus para a nossa vida, que é algo que eu preciso realizar de forma a glorificar o nome de Deus. E não achar que, ao me deslocar para o meu trabalho, eu estou carregando um peso muito grande. E quando pensamos assim, com certeza
ao trabalharmos, não trabalhamos com alegria, não trabalhamos de forma a abençoar as pessoas ao nosso redor. O trabalho passa a ser tão somente um meio de sobrevivência, e o trabalho, eu penso que aos olhos de Deus, ele foi planejado para ser algo muito, muito, muito maior. Algo que iria nos realizar no dia a dia, iria promover paz, iria promover alegria entre nós, homens, e entre nós, homens e natureza. E o terceiro ponto que quero destacar é que o trabalho, ele exige a bênção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, uma casa para ser bem construída, a cidade para ser bem vigiada, não depende apenas da condição humana, não depende a construção de uma casa, não depende apenas de bons profissionais, bons construtores, bons engenheiros, bons materiais de construção. Sim, tudo isso é importante, tudo isso faz parte. No entanto, o Senhor precisa estar nesta construção. A bênção do Senhor precisa estar nessa construção. Esta casa precisa ser construída no tempo de Deus, com o propósito de glorificar a Deus. Essa casa precisa ser construída para se tornar um lar, abrigar pessoas que vivam em paz, que vivam em harmonia. Uma construção como essa, em que nos reunimos para adoração, que chamamos igreja, e nesse sentido de construção física, se o Senhor não edificar, se essa construção não tivesse sido construída no tempo de Deus, e nós louvamos, Deus, pela igreja que passou por aqui, nossos irmãos e irmãs que construíram esse espaço para a adoração, se o Senhor não estivesse presente, essa construção não teria abençoado tantas e tantas pessoas que por aqui passaram. Milhares de pessoas já passaram por aqui e foram abençoados nesse espaço, porque o Senhor esteve presente. A bênção do Senhor, ela precisa estar sendo contemplada no trabalho humano, no meu trabalho, no seu trabalho. Não importa qual seja o nosso trabalho, a bênção do Senhor precisa estar sobre ele. Isso faz com que eu e você precisemos pensar no sentido de que a profissão que escolhemos, o trabalho que decidimos fazer, precisa ser, a decisão precisa contemplar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Encontramos isso lá na carta de Paulo aos Romanos. A vontade de Deus, ela é plena e soberana. Então, se eu estou fazendo uma opção por um trabalho a partir da vontade de Deus, e não a partir, talvez, das melhores condições que um trabalho possa oferecer, nós fazemos essa graduação, os melhores trabalhos, os melhores empregos, com certeza hoje no nosso mundo, muito consumista, o trabalho, é o emprego que oferece maiores condições de termos maiores recursos para adquirirmos mais coisas. Mas o melhor trabalho é a escolha que acontece segundo a vontade de Deus. Por isso que o trabalho ele não deve ser medido tão somente por esse valor econômico financeiro, mas precisa ser contemplado como um espaço em que a bênção de Deus alcança o trabalhador, e alcançando o trabalhador com esta bênção, esse trabalhador pode abençoar as pessoas ao seu redor. E a presença de Deus, ela
é sempre para abençoar. E para conceder a paz que excede todo entendimento. É promessa de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo vai dar, né? Não como o mundo tem dado, não como o mundo oferece, mas é uma paz que excede todo entendimento. Então, ao fazermos uma opção por um trabalho, precisamos contemplar e buscar o trabalho que, segundo a vontade de Deus, vai permitir que eu e você sejamos alcançados pela graça, pela bênção de Deus. E alcançados então por essa graça e por essa bênção, nós podemos abençoar outras pessoas. E insisto, isso independe do trabalho que você tem. Sim, nós ainda temos as comparações: esse trabalho é melhor do que esse trabalho não é bom, esse trabalho é ruim. E em boa parte das vezes, a nossa avaliação, a maneira pela qual nós concedemos valor, fica muito no aspecto econômico financeiro. Quero então chamá-lo e chamá-la a que você avalie o seu trabalho a partir de ser ou não ser bênção de Deus na sua vida. Mesmo que o trabalho que você tenha possa ser menosprezado por muitas pessoas, mas a partir do instante em que você entende que estar ali por vontade de Deus, você não enfrentará problemas de autoestima, né, problemas de achar que é menor do que uma outra pessoa. Bem, mas pode acontecer de você estar num trabalho que você sabe que não é a vontade de Deus, mas precisa estar ali, talvez tão somente por sobrevivência, sim. Por exemplo, um momento de grande desemprego, e você vai procurar um trabalho, o que aparece, você diz: não, eu tenho que pegar porque é o que apareceu, e eu preciso ter o recurso para sustentar a mim e a minha família. Sim, isso pode acontecer, e já aconteceu na história do povo de Deus. Podemos lembrar de José. José é vendido pelos seus irmãos como escravo, e ele vai para um trabalho que não era, com certeza, o trabalho que ele almejava. Ouso dizer que não era da vontade de Deus que ele fosse escravo. Ele chegou nessa condição por causa do pecado dos seus irmãos. E aí eu lembro-me de apóstolo Paulo escrevendo aos crentes em Roma: todas as coisas cooperam para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Sim, José era temente ao Senhor, amava ao Senhor. O pecado dos seus irmãos o colocou numa situação de escravidão, num trabalho que não era um bom trabalho. No entanto, Deus vai atuando nessa circunstância e vai agindo nessas circunstâncias, e José vai percebendo a mão de Deus nessa circunstância, e ele chega a ser o segundo no poderoso império egípcio. Então, sim, pode acontecer com você, meu irmão, minha irmã, em que você estará numa situação, numa circunstância de trabalho em que não necessariamente seja a vontade de Deus, mas seja talvez consequência do pecado estrutural, do pecado desta sociedade, o pecado de uma sociedade que não vê o trabalho como um espaço de realização, mas um trabalho tão somente como produzir coisas para serem consumidas, e quanto mais o consumo aumenta, mais se quer produzir, e não está preocupado com o ser humano, não está preocupado com a natureza. Nós temos clareza disso quando nós nos informamos sobre o que acontece em nosso tempo. Sim, você pode passar por essa situação, mas lembre-se,
se chegarmos a essa posição, tem o olhar de Deus. Jesus fez promessas e sempre cumpriu todas as promessas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você está nessa situação, tenha certeza que Deus está com você. E apesar dessa circunstância ser adversa, ela será uma situação em que Deus estará te abençoando. E abençoado por Deus, você poderá abençoar outras pessoas. Não é um castigo, não será um castigo. Será que Deus está me castigando com esse trabalho? Não, o trabalho não é castigo, não é castigo de Deus. Sim, é algo necessário. Mas é algo que é um trabalho que eu não gostaria de estar, uma situação que eu não gostaria de estar. Sim, mas o trabalho é necessário. E mesmo nesse espaço, Deus irá te abençoar para abençoar outras pessoas. A Bíblia ela tem muitas outras orientações sobre o trabalho, mas isso são outras histórias que em outros momentos poderemos compartilhar. Que neste dia em que o mundo comemora o trabalho, num contexto que foi criado, num contexto de conflito, num contexto não de harmonia, num contexto hoje em que esse dia se é aproveitado para aumentar esta divisão, esses extremos em que vivemos, que eu e você possamos pensar que Deus tem um propósito com o trabalho humano. Deus tem um propósito para o nosso trabalhar. E que seja esse propósito de Deus uma realidade em nossa vida. Pai eterno, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque dentro do Teu plano de redenção, Teu plano para nós, homens e mulheres, ó Deus, o Senhor tem um plano sempre perfeito. E neste plano o Senhor colocou o trabalho. Ajuda-nos a entendermos que o trabalho, ó Deus, precisa ser visto como bênção que vem de Ti. E que, abençoados por Ti, possamos abençoar as pessoas ao nosso redor. A Ti, toda a honra e toda a glória, o nosso louvor em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Espero que você tenha um tempo para aprofundar os seus estudos neste tema do trabalho na sua vida sobre a ótica de Deus. Antes de encerrar, quero dar alguns avisos. Um é que nós temos no culto do Dia das Mães, nós só teremos o culto da manhã. Nós temos sempre pregado e falado que a nossa prioridade é a família. E Dia das Mães é um tempo que nós procuramos nos reunir enquanto família. Isso é muito bom, isso é muito, muito importante. Então, para que isso aconteça de uma forma mais plena, nós teremos o culto na parte da manhã, então no Dia das Mães, culto da manhã, nós estaremos reunidos, a escola bíblica, um módulo infantil, tudo estará funcionando como sempre fizemos. Mas à noite, nós estamos propondo que você fique em casa, que fique desfrutando deste dia tão especial, na presença dos seus familiares e comemorando com muita alegria o Dia das Mães. No tempo também em que devemos orar por aqueles que já perderam, não têm a oportunidade da presença física de suas mães. Então, que a nossa alegria possa contemplar também a intercessão por esses que, com certeza, vão ter uma dor, a dor no coração, a saudade
vai chegar ao coração deles. E que seja uma saudade grata pelo tempo em que caminhamos com as nossas mães. Cada um caminhou com a sua mãe. Ok? Deus permitindo, então nos encontraremos neste domingo para mais um momento de adoração ao nosso Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém e amém.